Boa tarde, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês, meus amados irmãos. Mais uma vez eu venho aqui, neste lugar aqui, para refletir, né? Hoje eu vim para refletir aqui, nesta roça, né? Aqui, estou aqui no Baixio Grande, né? E vim para trazer uma reflexão para a sua vida. E eu gostaria que você refletisse junto comigo nesta mensagem, para que você possa entender o que Deus tem nos dado, o que Deus tem nos mostrado. E nessa passagem aqui de Romanos 8, versículo 26, Romanos 8, versículo 26. Abra aí sua Bíblia, em Romanos 8, versículo 26, para que nós possamos refletir, né, nesta mensagem. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pedem a Deus em nosso favor. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós dizemos, eu sei orar, eu sei fazer isso, não, nós na realidade nós não sabemos, mas o Espírito de Deus, ele vê a nossa força de vontade, o nosso querer, né? Quando nós tenhamos em nosso coração o desejo de orar, o desejo de louvar, o desejo de pregar, então o Espírito Santo, ele vai pedir a oportunidade ao Pai, para Deus, ele vai interceder por nós, pedindo a Deus para que nos dê a capacidade e o entendimento para que nós possamos louvar, orar, cantar e agradecer, para que as palavras que saem da nossa boca, ela venha com amor, com espírito, com verdade, porque é isso que Deus quer com cada um de nós, que nós louvamos a Ele em espírito e em verdade. Não adianta você dizer, eu sei louvar, eu sei pregar, eu sei fazer isso. Como? Se nós temos capacidade se o Espírito Santo nos ensinar. Então não adianta eu abrir a minha boca de qualquer jeito, porque se eu estou de qualquer jeito e quero cantar no erro, no pecado, eu quero louvar no pecado, Deus não habita na prostituição, Deus não habita na lasciva, Deus não habita na idolatria, Deus não habita na feitiçaria, Deus não habita na impureza. Deus, ele não ama o pecado, ele odeia o pecado. E o pecado, ele sendo consumado, leva o caminho para a morte. O caminho para a morte. Olha o pecado de Davi. Davi, ele errou com Batseba, né? Ele errou com Batseba. Mas o pecado de Davi com Batseba, morreu muita gente. E ele mesmo chegou numa situação de ficar em cima do leito de uma cama podre, doente, inflamado, entendeu? Por causa do pecado. Então, quando a pessoa está em pecado, quando a pessoa está no erro e vai abrir a sua boca para louvar a Deus, você pode até cantar bonito,
Mas em pecado Deus não vai responder a você. Por quê? Porque o Espírito Santo jamais vai interceder por uma pessoa errada. O Espírito Santo jamais vai habitar numa pessoa na prostituição, na lasciva. Jamais. Ele só intercede naqueles que estão em santidade, em retidão, em verdade, em espírito e em verdade. Você pode olhar que Nicodemos era um dos príncipes políticos e conhecedor da palavra de Deus. Mas aí Nicodemos chegou numa situação de ver o que Jesus Cristo estava fazendo, curando, libertando, restaurando, purificando. E Nicodemos, como ele vivia num Senedrio, num ministério que odiava Jesus, Nicodemos vivia num ministério que odiava Jesus, né? Que era ali Caifás odiava Jesus. Mas Nicodemos era do Senedrio dele. Então Nicodemos, como ele não podia se aproximar de Jesus por causa do que estava ao redor dele, o que aconteceu com Nicodemos? Ele foi de noite. De noite, chegando até Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte do Senhor. Ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se de Deus não estiver com ele. Jesus, reconhecendo o interesse dele por causa da pergunta, disse: em verdade, Nicodemos, eu te digo, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Então naquele momento Nicodemos ficou com a mente perturbada. E querendo se justificar, disse: Senhor, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Quando eu saí de lá eu era pequenininho, agora eu sou grande. Aí Jesus volta e diz para ele: em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então naquele momento, para você entender, não é você só se batizar, é nascer do Espírito. Então tem muitos aí que é batizado, mas não é nascido do Espírito. Mas sobe no altar, louva, prega, canta, mas não é nascido do Espírito. E diz que é de Deus, que foi Deus que tocou no coração, que foi Deus que colocou no coração dele, foi Deus que falou com ele, foi Deus que mostrou. Não, gente. Vai para a palavra, entenda a palavra. Deus não habita em santuário de prostituição. Deus não habita. Não. Por quê? Está escrito na palavra de Deus, se eu não me engano, em Gálatas 5:16, parece, se eu não me engano. Gálatas 5:16, se eu não me engano. Vamos olhar? Vamos saber se é. Gálatas 5:16. Abra sua Bíblia aí. Vamos refletir junto comigo aqui em Gálatas 5:16. Deixa eu ver se é, né? Se eu não me engano, eu acho que é. 5:16. Vamos lá. Presta bem atenção, para que você possa entender a direção do Espírito de Deus. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça os desejos da natureza humana. Nessa Bíblia está escrito assim, na minha Bíblia está escrito: andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Observe, versículo 17, por quê?
O que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Tá vendo? Então por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Olha o que é a direção do Espírito. Versículo 18. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês então você não está debaixo da lei. Para aí, presta atenção. Se você é guiado pelo Espírito Santo, então você não está no pecado. Você não está no pecado porque você é dirigido pelo Espírito Santo. E as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade. Que imoralidade? Relação sexual fora do casamento. A pessoa na prostituição, na fornicação, e diz que tá no Espírito de Deus, ela está simplesmente se enganando e enganando as pessoas que estão ao redor dela, ou ao redor dele. Por quê? Porque Deus não habita na imoralidade, na prostituição. Olha o que ele diz aí no versículo 19. Natureza humana produz, são conhecidas. Elas são imoralidade sexual, tá vendo? Imoralidade sexual, são prostituição fora do casamento, relação fora do casamento, da aliança com Deus, é imoralidade. Não entra no reino do céu. E ações, indecência, impureza. Indecência e impureza, coração sujo, coração imundo, coração cheio de ódio, coração cheio de raiva, cheio de contenda, cheio de divisão, não aceita a verdade, não aceita o conselho. São pessoas divididas. Essa não tem a direção do Espírito de Deus. Versículo 20. Adoração de ídolos. Tem pessoas que não tirou da sua mente, Ave Maria, valei minha Nossa Senhora. Então a idolatria continua na sua mente. Você pode tirar das paredes da sua casa, mas você não tirou do santuário que é você. Ainda está ainda Ave Maria? Ainda está ainda a valei minha Nossa Senhora em tua mente? Então continua na adoração aos ídolos. Ou adoração ao pastor, adoração ao dinheiro, adoração em tudo que você adorar. Você está indo pelo caminho errado. As feitiçarias. Tem pessoas que gostam da feitiçaria, né? E a inimizade. Tem pessoas que gostam de inimizade. E as brigas. Eita! Os ciumeiras. Hoje só o que você vê é crente com ciúme. As ciumeiras. E as acesso de raiva. Há pessoas que tudo no mundo está com raiva. Todo mundo está com raiva. Isso não tem o Espírito Santo na vida dele, na vida dela, nem hoje nem nunca. Raiva. E ambição egoísta. A desunião. As divisões. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus.
Então são as coisas que o Espírito de Deus não habita. Então, pastor, e o que é que o Espírito de Deus habita? Vamos lá, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produzem, primeiro, amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza e bondade e fidelidade. Isso são a obra do Espírito de Deus. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então tá aí, meus amados irmãos, a mensagem dessa tarde, para que você possa refletir. E quando você for abrir a sua boca para dizer que está no Espírito Santo, examine a tua vida. Examine quando você subir no altar do Senhor, examine como é que você está. Se você está na prostituição, se você está no erro, se você está na fornicação, se você está na impureza, se você está na lasciva, se você está lá da idolatria, não adianta você subir no altar do Senhor não, porque você vai ser envergonhado. E você, sendo envergonhado, como é que você vai agradar a Deus? Você está desonrando, em vez de você honrar a Deus, você está desonrando o altar do Senhor. Por isso é muito importante, como Paulo disse, examine você a si mesmo. Se você examina a você mesmo, então tu terás uma direção de Deus. Agora, se você não examina, direção de Deus você não tem. A não ser o Deus desse século, que tem usado muitas pessoas. O Deus desse século tem dado muitas pessoas uma direção carnal e ela pensa que é de Deus, que foi Deus que mandou, que Deus está fazendo, que Deus fez isso, que Deus vê aquilo, mas não analisa a vida dele e a vida dela. Então tá aí a palavra dessa tarde, amém? Para que você possa refletir. Comecei em Romanos capítulo 8, terminei em Gálatas 5,16. Lê, reflete aí, vai refletindo. E reflita na sua vida também. Pai querido, amado Deus, eu apresento cada pessoa que vai assistir e cada pessoa que está assistindo. Aonde, meu Deus, essa mensagem chegar, que o teu conhecimento, Pai, o teu Espírito, meu Deus, entre neste lar, tirando a capa, meu Pai, a escama, meu Pai, que está levando essa pessoa à morte, à prostituição, à cegueira, o engano. Não, Pai, não deixa prevalecer este mal não, Pai. Porque o diabo não vai prevalecer, Senhor. O Senhor é Deus vivo e Ele não vai prevalecer. Ele vai cair por terra pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Visita, meu Deus, esses que estão doentes, esses que estão acamados, esses que estão paralíticos, cancerosos, leprosos, idéticos, diabéticos. Meu Deus, visita, Pai. Derrama o Teu poder sobre esta casa, sobre esta vida. Remova, meu Pai, o câncer, a leucemia, diabetes. Remova, meu Deus, a doença. Remova, meu Deus, todo o mal que age, meu Pai, na vida dessa pessoa. Que caia por terra toda doença, que caia por terra todo espírito maligno, seja destruído pelo poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu determino a cura e a libertação. Pai, consagra o copo com água. Quem beber seja curado, seja restaurado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Receba a tua cura, receba a tua libertação, receba a tua restauração. Compartilhe. Amém? Ajude esta obra. Vamos lá, vamos vestir a camisa. Amém? Para que nós possamos semear a verdade. Porque o povo precisa da verdade. Então mostre a verdade para as pessoas. Um abraço, fique com Deus, que Deus ilumine a todos.